Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência agora. A tia vai fazer alguns comentários sobre a experiência que vocês fizeram na última aula anterior. Lembra da palha de aço lá do Bombril? Vocês fizeram uma pesquisa, vamos ver se vai bater as nossas respostas? Então, vamos lá para a página 31 da nossa apostila. Então, vamos lá, pessoal. No procedimento 1, a pergunta é: houve alguma transformação nas palhas de aço? Bom, pessoal, quando eu pego uma palha de aço e coloco ela na água, que ficou em contato com a água, o que aconteceu com ela? Ela sofreu uma alteração. Ela enferrujou, certo? Ela mudou a cor, a textura dela mudou e ela não ficou igual a outra que ficou separada, né, no seco. Ela não sofreu alteração. A que sofreu alteração foi a que ficou úmida, que ficou molhada, e ela, o que aconteceu com ela? Ela sofreu uma transformação, e o pedaço que ficou na água ficou enferrujado. Aí, indo para a pergunta de número 2, a transformação que ocorreu aí com a palha de aço foi o quê? Foi uma transformação química que alterou os componentes dela e fez com que ela mudasse até a aparência dela. Então, espero que vocês aí tenham feito um desenho representando como que a palha de aço ficou após esse experimento. Quem não fez vai desenhar ela toda amarelada, né, meio enferrujada, uma cor meio alaranjada, que significa o quê? Que ela deixou de estar cinza, que era a aparência dela inicial, e ela ficou com cor de ferrugem, ok? Então, aí no procedimento 2 agora. O que aconteceu quando você acrescentou vinagre ao bicarbonato de sódio? Bom, gente, se eu pegar o vinagre, primeiro eu pego o bicarbonato, coloco uma colher dentro do copo. A partir do momento que eu despejo o vinagre lá dentro, vai ocorrer o que? Vai ferver, certo? Ele vai ficar, sabe quando pega Sonrisal, aquele comprimido, ou aquele Cebion, e joga ele dentro de um copo de água que ele começa a formar bolha? É o que vai acontecer quando o bicarbonato entrar em contato com o vinagre. Vai formar o quê? Algumas bolhas de gás ali, certo? Então, aí vem a pergunta: a transformação que ocorreu com o bicarbonato de sódio e o vinagre é o quê? Também, pessoal, uma reação química, né? Ela sofreu uma transformação, né? Os agentes químicos dele reagiu em contato com outro item que foi colocado e se modificou. Então, agora, pessoal, a tia vai estar pedindo para vocês irem aí para a página 32. A tia vai fazer a leitura. Pode escrever aí, ó, importante em toda essa página, tá? Transformações reversíveis e irreversíveis. As transformações também podem ser classificadas de outra maneira. Observe os dois próximos exemplos: derretimento do picolé e o cozimento do ovo. O picolé pode retornar à sua aparência inicial mesmo após o seu derretimento? E o ovo? O ovo, ao ser cozido, não volta a ter a aparência de um ovo cru. No exemplo do picolé, temos uma transformação reversível, ou seja, se for congelado novamente, o picolé voltará ao estado sólido inicial. No exemplo do ovo, temos uma transformação irreversível, ou seja, ele depois que foi cozido, ele não vai poder voltar ao seu estado normal como ele era antes, certo? Então, vamos analisar aí mais dois exemplos de transformações irreversíveis. O que nós temos aí? Uma laranja e toras de madeira. O que aconteceu? Olha aí, vamos observar essa laranja aí, ó. Ocorreu o quê? Quando ocorre o apodrecimento ou decomposição de um alimento, como a laranja, não é possível retornar à situação inicial. Por quê? Porque alterou totalmente
as células da laranja. Então, ela nunca mais vai voltar a ser uma laranja sadia, porque ela já entrou em estado de decomposição. A madeira, olha aí, ó. Quando um material é queimado, como a madeira, não é possível voltar ao que era antes. Então, são duas transformações que nós vimos aqui agora, irreversíveis, né? Elas nunca mais vão ser as mesmas, ok? Agora, na próxima página, tem um joguinho aí. Vamos ver como é que funciona? Jogo das transformações. Que tal testar seus conhecimentos sobre as transformações em um jogo? Para isso, destaque as cartas presentes no material de apoio e embaralhe-as. Seguindo as orientações do professor, forme um grupo com 2 ou 3 colegas e distribua 4 cartas para cada um. Os jogadores não devem ver as cartas dos adversários. As cartas restantes devem ficar em um monte sobre a mesa para serem compradas. Cada jogador pode comprar apenas uma carta por jogada. O objetivo do jogo é formar 2 conjuntos de cartas, contendo um material, um condição e um transformação, indicando o processo completo de transformação de uma substância ou material. Vamos ver aí o exemplo, ó. Nós temos aí uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, ela vai sofrer uma condição. Que condição que vai ser essa? Ela vai receber calor. Depois que essa barra de chocolate receber calor, vai haver o quê? Uma transformação. Olha lá, o que aconteceu? Ela derreteu. Então, tá aí falando para jogar com os colegas e formar grupo. Não vai ter como. Então, pegue você e mais um parceiro aí na sua casa, faça esse joguinho. Não vá pensando, pessoal, que esse joguinho é uma coisa babaca. Não, vocês estão aprendendo aí, aprendendo de uma forma gostosa. Vocês estão aprendendo através de um jogo, né? Então, não deixa de fazer esse joguinho em casa, com a mamãe, com o primo, com a vovó, com a madrinha, com quem tiver aí com vocês, tá bom? Se algum jogador formar um conjunto de cartas contendo um material, que no caso seria o chocolate, mais uma condição, que seria a umidade, e mais uma transformação de derretimento, ele não estará correto, porque a umidade não vai causar o derretimento do chocolate. Então, ele não concluiu o trio de cartas que ele precisava, certo? Quando um jogador completar um trio de cartas que represente uma transformação corretamente, ele deve apresentá-las à mesa. E essas cartas não poderão mais serem usadas. Então, na hora que você estiver formando aí, não deixa o parceiro ver, não. Porque talvez o seu colega tá aí, tem a carta, e ele não vai te passar essa carta e vai amarrar seu jogo, certo? Então, quem é que vai ser o vencedor desse jogo? O jogador que primeiro formar os 2 conjuntos de carta vai ser o quê? O vencedor dessa partida, certo? Então, vamos então para a página 34 do nosso livro, que vai ter aí algumas atividades para a gente estar realizando, que é o lápis na mão. Leia o nome das transformações listadas a seguir e escreva Q para as transformações químicas e F para transformações físicas. Cortei o tecido. O que é? Físico ou químico? Digestão dos alimentos. Banana amassada. Evaporação da água. Chave enferrujada. E aí, o que vocês acham? Façam aí o exercício. Eu vou ler o de baixo e depois eu vou voltar com a resposta, ok? Ligue as transformações listadas na primeira coluna ao agente responsável por elas, elencados na segunda coluna. Então, vamos lá. Cozimento do ovo, eu preciso do quê? De calor.
Jornal amarelado, o que alterou o processo dele, a cor dele, a condição inicial dele? A luz. Queima de papel, o calor também. A digestão, ser vivo. Bicarbonato de sódio e vinagre, o contato entre substâncias, ok? Então, vocês podem estar aí ligando a primeira coluna, a segunda coluna. Vamos voltar lá no primeiro? Corte de tecido é o que, pessoal? Uma transformação física. Digestão de alimentos, química. Banana amassado, físico. Evaporação da água, físico. Chave enferrujada, químico. Vocês devem estar aí se perguntando, nossa, por que a tia Rê está dando a resposta? Porque isso aqui é uma revisão. Como a gente já viu antes, né? É por isso que a tia está dando a resposta para ficar mais fácil para vocês estarem estudando aí para avaliação, ok? Essas transformações são químicas ou físicas? Justifique sua resposta. Pessoal, são transformações químicas. Por quê? As substâncias que compõem os materiais se transformam, apresentando o quê? Uma mudança na sua característica inicial, ok? Exercício número 3. A imagem ao lado mostra um tecido manchado pelo uso de um produto de limpeza que contém cloro em sua composição. O cloro é uma substância que altera a tinta que colore as roupas. A transformação da tinta no tecido é química ou física? Explique a sua resposta. Pessoal, é uma transformação química. Por quê? A alteração da cor da tinta indica o quê? Uma mudança na característica da substância, ou seja, uma mudança na característica desse tecido que tá aí, ok? Então, agora nós vamos estar indo lá para a página 35 e nós vamos estar vendo o exercício número 4, certo? Bom, aí no exercício 4 a gente vai usar setinhas, ok? Analise as transformações representadas nas imagens e desenhe setas indicando o sentido de cada uma delas. Depois, complete a frase a seguir, escrevendo o nome dos tipos de transformação apresentados nas imagens. Olha aí, pessoal, no A. Na imagem A, nós temos pregos normais. Então, a seta vai ser inclinada para o lado dos pregos enferrujados. Então, a setinha vai estar para o lado do prego enferrujado. Nós temos aí na letrinha B, a primeira imagem, fezes dessa maritaca aí. E do lado de cá tá a maritaca comendo. Então, a setinha vai ser para o lado da maritaca ou para o lado das fezes? O que houve transformação aí? O que o papagaio, a maritaca aí comeu, vai ser transformado. Então, o que transformou foi o quê? O alimento em fezes. Então, a setinha vai ser para o lado das fezes. Imagem C. Nós temos aí um ovo cru, quebrado. A gente tá vendo a forma inicial dele original. E qual parte que ele foi transformado? No ovo cozido. Então, a flechinha vai estar indicando para o lado do ovo cozido. Temos aí 2 folhas de uva. Na folha de uva, o processo inicial da folhinha, ela é verde. Depois, quando ela vai envelhecendo, ela vai ficando amarela. Então, a setinha vai ser para o lado da folha seca, da folha amarelada. Imagem E. Nós temos aí 2 laranjas. Uma sadia, né? Uma boa, que a gente tá vendo aí. E a outra em estado de apodrecimento. Então, a flechinha vai estar indicando a seta para o lado da laranja que está em processo de putrefação,
certo? Para onde ela tá podre. Então, a setinha vai estar do lado da laranja podre. Agora, a tia Rê vai estar lendo essa frase e nós vamos completar essas lacunas aí, ok? Então, vamos lá. Só um minutinho que a tia vai tirar daqui, porque senão vai tampar, ainda a gente vai ler. A ferrugem nos pregos, as fezes da ave, o ovo cozido, a folha seca e a laranja apodrecida são exemplos de transformações químicas e irreversíveis, ou seja, a forma atual que elas estão, elas jamais vão poder voltar ao estado inicial delas. Então, é por isso que a gente chama de irreversível, ok? Então, agora a gente vai estar indo lá para a página 36 para estar vendo mais uma experiência. Vamos lá? Bom, página 36, exercício número 5. A ferrugem pode causar prejuízos no caso de navios, no casco de navios, em portões e esquadrias de janelas, por exemplo. Para que esses objetos não enferrujem, eles geralmente são recobertos com tinta. Letra A. Qual é a causa da ferrugem? Pessoal, ocorre a ferrugem pelo contato do ferro com o ar, que é o oxigênio, mais a umidade do ar, ou a própria umidade que você joga para lavar a água no dia a dia. Então, como é que eu vou estar colocando essa resposta aí? O contato do ferro com o oxigênio e a umidade do ar, ok? Letra B. Como o uso da tinta evita a ferrugem? Ela impede o contato do ferro diretamente com o ar. Assim, se a gente pintar, nem o oxigênio e nem a umidade podem realizar essa transformação, ok? Letra C. A formação da ferrugem é um exemplo de transformação reversível ou irreversível. Justifique sua resposta. Bom, pessoal, tá claro, né? É irreversível, pois após formar a ferrugem, o portão não vai voltar ao seu estado inicial. Ele vai ter que ser reformado para voltar ao início de como ele era antes, a forma original dele, certo? Então, aí no 6, pessoal, para preparar um pão, é necessário misturar alguns ingredientes, como a farinha de trigo, a água, o sal e o fermento. Em seguida, a massa é levada ao forno para assar. Nele, a massa sofre uma transformação reversível ou irreversível. Justifique sua resposta. Pessoal, mais uma vez, irreversível, né? Pois após o cozimento, a massa não poderá voltar ao seu estado inicial, né? Não vai voltar a ser farinha como era antes. Bom, agora a gente vai ver uma experiência aí que o menino fez usando um pedaço de batata crua e iodo. Carlos pingou uma gota de iodo, que é uma substância de cor avermelhada, sobre um pedaço de batata crua. Observe a representação de como a batata ficou. Descreva o que aconteceu, indicando a cor que o iodo apresentou ao entrar em contato com a batata. Olha ali no vidrinho, pessoal. O iodo, ele tem uma cor. A cor que está apresentada ali foi vermelha. Ao entrar em contato com a batata, o que aconteceu? O iodo, que era vermelho, apresentou o quê? A cor roxa, indicando o quê? Que ocorreu uma transformação, certo? Letra B. Do contato entre o iodo e o amido, que é a maisena, certo? Que o amido é tirado da batata, né?
uma substância presente na batata, foi formada uma nova substância. Classifique os tipos de transformação química, física, reversível e irreversível sofridos pelo iodo, explicando sua resposta. Bom, pessoal, então como é que vai ficar essa resposta aí? Ele teve uma transformação química e irreversível, pois houve a formação de uma nova substância, indicada pela mudança de cor da solução do iodo, a qual não vai retornar a cor nem a composição original do que era antes essa batata, ok? Então façam bonitinho, com capricho. Hoje o conteúdo de vocês é estudar já vamos estudando para não ficar pesado, deixar tudo para a última hora, esse conteúdo que a gente viu hoje. A hora que chegar à tarde, revejam novamente o conteúdo, tá? Que a gente viu durante a aula de hoje, para não ficar pesado, para não ficar tudo para a última hora para vocês estudarem, tá bom? Pessoal, então beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia, tá? Que a tia vai estar atendendo vocês. Beijo, fiquem com Deus, bom trabalho.